Bom dia a todos. Meu nome é André Fagundes, eu sou do Brasil, da cidade de Curitiba, onde eu fiz a minha graduação em Direito, também a especialização em Direito Processual Civil e Direito Administrativo. E depois eu me mudei aqui para Coimbra, em 2015, para iniciar meus estudos, ah, ah, aqui envolvendo o Direito Constitucional, onde eu fiz o meu mestrado e dei continuidade no doutoramento, agora em Direito Público. E o tema que eu vou falar hoje, em razão do tempo, eu falarei brevemente cada slide, mas estou bem aberto a maiores esclarecimentos, seja ao longo do debate ou seja posteriormente aí ao nosso evento, tá bem? Então, o que eu vou apresentar hoje é a respeito do multiculturalismo e a necessidade de acomodações religiosas em matéria penal, em especial envolvendo uma prática religiosa das comunidades que são conhecidas como as comunidades oasqueiras ou ayahuasqueiras, né? Essas comunidades religiosas, elas fazem o uso sacramental do chá oasca, também conhecido como ayahuasca, daime ou mesmo vegetal. E é um estudo bem interessante, porque essas plantas, elas são originárias as duas plantas, né? O cipó mariri, que é esse aqui, junto com a folha da chacrona, eles, após o cozimento dessas plantas, eles fazem um chá e que tem propriedades psicoativas. Esse chá, ele é de uso imemorial pelos indígenas, já tem registros antropológicos de mais de 3.000 anos da utilização desse chá, e com a desintegração do Império Inca, ele veio até a floresta amazônica e está presente na cultura de muitos indígenas. E com o passar do tempo, as pessoas, principalmente os caboclos e também os soldados da borracha, eles tiveram contato com esse chá. E teve algumas pessoas que, em contato com esse chá, uma delas é o José Gabriel da Costa, um baiano, ele viu um grande potencial nesse chá, porque ele tem uma capacidade de ampliação dos sentidos. É considerado pela ciência como um psicointegrador, porque ele integra os diversos centros de percepção. Então, a pessoa que faz a utilização, ele sente um estado ampliado da consciência. E ele viu, então, nesse chá, como um potencial para, como ele diz, para retirar a maldade do coração do ser humano. Então, ele bebe esse chá e tem a recordação da sua missão, e ele cria uma instituição religiosa, em 1961, que é conhecida como União do Vegetal. Ela iniciou com ele e sua família e poucas pessoas, e hoje em dia já tem mais de 22.000 integrantes filiados, e presente também em 11 países, inclusive Portugal, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Suíça, Itália, e tem outras comunidades religiosas também, que são uma bem conhecida, que é o Santo Daime, a outra é a Barquinha e o Alto Santo. E a que eu vou tratar hoje, mais especificamente, é sobre o ritual na União do Vegetal. Então, os filiados, eles comungam o chá e comungam sentados. A cerimônia é de duração de 4 horas, e o efeito do chá ele se encerra espontaneamente, né? Então, após o decurso de 3 horas e meia, 4 horas, os efeitos se encerram. Os filiados eles se congregam sentados, e também a formulação de perguntas. Tem uma pessoa que fica na cabeceira da mesa, conhecida como o mestre, tida pelos fiéis como o mestre, né? O mestre dirigente, ele é o responsável em transmitir a doutrina religiosa. Então, as pessoas formulam perguntas assim, e é assim que se desenvolve o ritual. Há um grande questionamento, em razão da sua propriedade psicoativa, se ele seria um alucinógeno. E essa questão ela foi trazida para o âmbito acadêmico, não só do ponto de vista teológico, mas bioquímico e farmacológico, também nas áreas da psiquiatria, e ele é tido como um enteógeno, não propriamente um alucinógeno, porque ele não causa propriamente alucinações, mas ele permite, é considerado também como um ampliador da consciência, né? Um expansor da consciência. Então, ele é entendido como enteógeno, porque as pessoas não perdem a noção da realidade. Essa é a grande diferença, né? Elas têm um estado ampliado, mas não perdem a noção da realidade. É tanto que, durante
a cerimônia, né, religiosa, os filiados eles formulam perguntas, fazem também que é conhecido como chamadas, que são uma espécie de orações, uns cânticos entoados, né? E a utilização desse chá é a utilização para fins estritamente sacramentais. Então, eles os filiados só utilizam, né, só comungam durante as cerimônias religiosas. E também, dentro da União do Vegetal, não é permitido e não é realizado eventos abertos ao público ou sobre a cobrança de valores. Por sinal, a venda do chá ayahuasca, em alguns casos tem aqui na Europa, né, pessoas que se intitulam xamãs e procuram fazer a comercialização. Isso, na União do Vegetal, é tido como um grande sacrilégio, justamente pelo fato de considerarem o chá sagrado. Eu vou acelerar um pouco aqui, por conta do tempo. Esse chá tem uma grande discussão, porque uma das propriedades que tem na chacrona, a folha, que é feita do qual o chá é feito, tem uma substância chamada DMT, que é uma substância controlada na ordem internacional, né, da Convenção da ONU de Substâncias Psicotrópicas, que restringe não só as substâncias de forma isolada, mas também o que eles chamam de preparados, que é qualquer solução ou mistura em qualquer estado físico que contenha uma ou mais substâncias psicotrópicas. Justamente por conta dessa abrangência dessa definição, tem havido uma discussão se o vegetal, né, ou chá ayahuasca, é enquadrado nesse termo preparado. Afinal de contas, tem uma substância psicoativa. Só que a doutrina especializada, não só farmacológica, mas também como bioquímica, vem apontar que o DMT é uma substância muito presente na natureza. Inclusive, é mais fácil indicar onde ela está do que apontar a sua ocorrência na natureza, né? Ela está presente nessa espécie de crisântemo, nesse caniço, que está presente aqui, eu dei uma boa pesquisada, ele está presente em toda Portugal, inclusive na Ilha dos Açores, na Espanha também tem muito, o capim amarelo. Então, todas essas plantas contêm DMT, que é aquela substância proibida. Inclusive, o DMT está presente no próprio ser humano, né? No sangue, na urina, no fluido espinhal. Então, o que, no fundo, a Convenção vem proibir? É quando traz essa definição abrangente de preparado. É quando, então, na forma de elaboração, há o isolamento, a concentração ou a purificação de alguma substância. No caso, o DMT. Então, se na forma de preparo houvesse a concentração, o isolamento, a purificação dessa substância, e depois, para fins de torná-la injetável, inalável ou ingerível, diluísse com alguma outra substância ou misturasse com alguma outra coisa, isso sim seria o que a Convenção vem a denominar de preparado ou mistura. Então, é só quando, nesse processo de preparação, então, há o isolamento da substância. Já na União do Vegetal, em nenhuma fase de sua elaboração, há a concentração do DMT. É simplesmente o cozimento de plantas, né? Ou chamado também, tecnicamente, de decocção. Mas, mesmo diante desse esclarecimento, ainda tem diversas decisões judiciais que não têm, justamente pela complexidade do tema, tem algumas decisões que dão uma compreensão muito ampliada dessa forma, né, desse conceito de preparado. Aí, por conta disso, veio um esclarecimento do secretário do Órgão Internacional de Controle de Entorpecentes, que é a entidade criada pela ONU justamente para fiscalizar e esclarecer os termos da Convenção, né, de substâncias psicotrópicas que regula o DMT. Então, ele diz textualmente aqui de que nenhuma planta, materiais naturais que contenha DMT, está sob controle, né? Aí, consequentemente, as preparações, por exemplo, as decocções feitas desses vegetais, aqui incluindo a ayahuasca, que é o outro nome, né, do chá, não estão sob controle internacional. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, em razão do tempo. Então, mesmo assim, deixa eu ver onde que eu posso, vou ter que pular aqui. Então, além dessa ausência de proibição, caso as plantas fossem listadas e tidas como proibidas, ainda assim haveria necessidade de fazer uma ponderação a respeito da necessidade de uso estritamente sacramental. Poderia, então, uma norma penal de caráter genérico
fazer uma restrição tão severa ao ponto de impedir o culto religioso, que é para esses adeptos como o elemento mais essencial de sua crença. Né? Pela Convenção Europeia de Direitos Humanos, no número 2 do artigo 9º, ele só admite restrições quando houver, além de estarem previstas na lei, entre outros requisitos, houver necessidade de assegurar a segurança pública, a ordem pública e a ordem nacional. Né? Eu vou destacar aqui, em especial, a segurança pública, que é... a saúde pública, que é o principal objeto de discussão. Os estudos científicos a respeito do chá demonstram que o chá, quando ingerido dentro do contexto religioso, ou seja, a pessoa não vai ingerir e sair dirigir ou operar máquinas. Não, quando é utilizado dentro dos rituais, é inofensivo à saúde. E também é bom se dizer que não haja a mistura com outras substâncias. Por exemplo, que há uma vertente de uma das... uma vertente que, na verdade, foi uma dissidência do Daime, eles utilizam com outras substâncias. E aí passa a ter efeitos deletérios. Né? Mas, enquanto utilizado entre só mariri, chacrona, que são as duas plantas, e água, dentro dos rituais religiosos, os estudos científicos realizados pela Finlândia, Estados Unidos e do Brasil comprovam a inofensividade do uso. Então, nesses casos, nem mesmo se houvesse a proibição, essa seria uma proibição legítima, porque não colocaria em risco a saúde pública. Né? Então, seria uma indevida intromissão do Estado. Então, teria mais coisas para falar, mas em virtude do tempo e respeito aos demais colegas que vão apresentar, eu vou... Aqui é um pouco da bibliografia que eu apresentei e me coloco à disposição para esclarecimentos. Muito grato pela atenção de todos.